Quero trocar os espelhos padrão de construtora do meu banheiro. Sei que há uma forma barata. Vá à loja de ferragens e pegue algumas tábuas de 1x4. Dica: veja esta tábua aqui. Que feia. Agora olha esta, bem melhor e mais reta. Vamos pegar dessas. A primeira coisa que vou fazer é medir a largura do espelho e a altura, cortando um lado da tábua. Vou cortar primeiro em 45 graus e depois medir com a trena na parte de cima. 62,5 polegadas. O espelho mede 62, mas quero acrescentar meia polegada. Isso dá um visual meio flutuante e faz com que combine com outra tábua, assim a parte de cima e a de baixo ficam exatamente do mesmo tamanho, sem precisar medir. Após fazer esse corte, preciso ir para o Kreg Jig. Vou usar isso no lado de trás e colocar alguns parafusos de bolso. Esses são parafusos invisíveis pela frente e são ótimos. Esse pequeno gabarito é perfeito para todas as suas necessidades de móveis. Depois que eu juntar tudo, o que preciso fazer é passar um pouco de cola ali. O parafuso pequeno não segura bem sozinho, então ao colocar a cola, vou montar tudo. Vou colocar o parafuso, encaixá-lo ali, usar tudo que vem junto, inclusive a ponta, e montar tudo agora. A tábua separou, mas insisti e ela se encaixou. Quando a cola secar, vou ao outro lado repetir o processo e colar a junta. Quando terminar, vou virar a peça, já que aquele era o lado de trás que parafusamos. Vamos pegar sobras de madeira, elevar sobre a mesa e depois usar tinta branca. Vai ficar muito bom contra aquelas paredes cinzas que eu tenho no banheiro. Agora, uso um rolo de espuma em vez de pincel, o que elimina marcas e proporciona cobertura lisa e uniforme. Agora, eu poderia passar um primer primeiro, mas acho que nesse caso vou usar aquela tinta que já vem com primer. Olha, agora é hora de levar isso para dentro, assiste só. A gente não quer uma instalação permanente, então vou usar uma fita dupla face da 3M. Esse material é ótimo e bem aderente, então vou removê-lo. Vou colar na placa e segurar ali por uns bons 30 segundos. Depois que eu colocar ali, vou tirar o outro lado e então posso posicionar no lugar. Vou colocar atrás da torneira e da luz, pressionar e passar ao redor. Veja só. Ficou absolutamente incrível. Eu adorei. É possível transformar qualquer espelho padrão de construtora em algo incrível. Espero que tenham gostado do projeto tanto quanto eu e que sirva de inspiração para fazerem seu próprio espelho emoldurado no banheiro ou em outro cômodo.
Peguei esses adesivos florais e coloquei ao longo da lateral da moldura da porta. Cortei o adesivo e reposicionei. Continuei subindo pela moldura da porta, envolvendo as flores e adicionando adesivos de folhas discretamente. Vá até a Dollar Tree e pegue 3 garrafas de vidro. Pegue um barbante, enrole ao redor do vidro, amarre e corte partes da planta. Coloque água nas garrafas de vidro, insira os galhos e pendure-os em uma haste de cortina com barbante ou corda. Vou cortar bem no centro e simplesmente dividi-los ao meio para que eu tenha aquela borda reta para ficar rente à tábua. Espalhe as espumas com um pequeno espaço entre elas e, em seguida, prenda-as também com a pistola de grampos para dar mais estabilidade. Trabalhei em grupos de cerca de 4 por vez. Borrifei um pouco de cola spray e depois usei as mãos para pressionar bem o couro nos canais. Eu aparei a borda no canto e depois apenas dobrei e prendi firmemente com um pouco de cola spray e também mais alguns grampos. Após garantir aquele canto, desci pelo resto. Imprimi um desenho de cervo e o tracei em um saco ziplock transparente. Eu cortei um buraco quadrado na caixa de papelão usando um estilete. Em seguida, colei o desenho do saco ziplock sobre o buraco com fita adesiva. Depois, coloquei a caixa em frente à parede. Liguei a lanterna do meu celular e coloquei ele dentro da caixa. No lado oposto ao desenho, fechei a tampa, cobri as janelas e desenhei na parede com lápis. Quando terminei, acendi as luzes novamente e estava pronta para pintar. Trabalhei de cima para baixo e da esquerda para a direita para não borrar a tinta molhada. Após secar, retirei as marcas de lápis com borracha e pano úmido. Me encantei com esse tecido floral. Medimos a parede para garantir a quantidade certa. Sabíamos que seriam necessários 3 painéis e pedimos para cortá-los assim. Começamos pelo canto e fixamos o tecido com pistola de grampos. Em seguida, aplicamos adesivo spray para fixar o tecido. Antes de secar, alise suavemente as bolhas de ar. Sobreponha cerca de 2 centímetros em cada painel para uma transição suave e alinhe os padrões o melhor possível. Depois que todos os painéis estiverem pendurados, alise e grampeie ao longo da parte inferior, cerca de meio centímetro acima do rodapé. Com um estilete, corte o tecido do canto superior para baixo para evitar que ele estique ou rasgue. Use o estilete entre o rodapé e um cartão para fazer uma linha reta. Corte delicadamente ao redor de imperfeições. Você vai se surpreender com o que pode criar com móveis descartados. Peguei alguns palitos de bambu que comprei na Amazon e medi o comprimento da frente da gaveta. Cortei os palitos de bambu nesse comprimento. Resolvi remover e descartar a gaveta de cima. Tirei os puxadores antigos das outras gavetas e lixei levemente. Passei os meus palitos de bambu e depois os apliquei simplesmente usando cola líquida. Levei as gavetas e os armários para fora e pintei com spray enquanto estava lá fora. Cortei uma peça fina de compensado para substituir a gaveta de cima que removi. Encaixei isso no lugar e segui pintando o criado mudo inteiro. Adicionei novos puxadores que também comprei pela internet. Você tem um espelho de porta estilo dormitório? Vamos renovar. Proteja o espelho com papel e pinte a moldura com spray. Retire a tinta spray do vidro do espelho e limpe com limpador de vidros. Meça e corte um pouco de palhinha de ratã. Borrife um lado de cada peça com cola spray. Coloque e pressione os pedaços de ratã em cada extremidade do vidro do espelho. Coloque livros pesados em cima por algumas horas. Pegue um pedaço de papelão e faça um hexágono como suporte. Então, o que eu fiz foi usar uma faca afiada para recortar o papelão. Em seguida, peguei uma espuma velha que eu tinha, usei o mesmo molde e recortei também. Usei uma cola de madeira comum, passei no papelão e depois colei a espuma nele. Vamos estender o tecido e o que você vai fazer é pegar um grampeador e prender assim mesmo. O que você tem do outro lado é seu hexágono coberto de tecido. Peguei todos os hexágonos, coloquei um bastão de tinta atrás e grampeei para mantê-los juntos. Compre ganchos, prateleiras e painéis perfurados baratos na loja de variedades. Tem sobras? Papel de parede autocolante? Coloque o papel de parede virado para baixo na mesa e posicione os painéis perfurados sobre ele, deixando alguns centímetros entre eles. Risque o contorno de cada painel perfurado no papel de parede e recorte, deixando uma polegada extra.
Corte os cantos do papel de parede, remova o verso adesivo e coloque o painel perfurado virado para baixo sobre o lado adesivo. Pressione e envolva firmemente as bordas do papel de parede sobre as laterais do painel perfurado. Use uma chave de fenda, lápis ou objeto pontiagudo para furar o papel de parede, alinhando com os furos do painel. Pendure o painel perfurado com os acessórios para fixá-lo bem na parede. Alinhe o padrão do papel de parede na sua parede com o painel perfurado já coberto. Insira os ganchos no painel perfurado com papel de parede para pendurar suas chaves. Fui à loja de ferragens e comprei ripas de 2x2 e uma folha de compensado de 3/4 de polegada. Medi e cortei as ripas de 2x2 na altura desejada para a cabeceira. Depois que a estrutura ficou pronta, coloquei as peças de compensado por cima e parafusei essas peças de madeira no lugar. Depois cobri do jeito que queria que ficasse. Comprei online um tapete de juta de 1,50 por 2,10 metros. O 62, coloquei o tapete em volta e comecei a grampeá-lo no lugar. Vou dar uma lixada rápida na superfície do armário. Vou pintar o armário com uma tinta de giz branca cremosa. Vou passar uma camada de cola para decoupage e depois colocar o meu papel. Bem, vou usar as mãos para alisá-lo. Quero cortar o papel restante e passar uma última camada de cola para decoupage. Posso usar um bloco de lixa para remover o excesso e tirar o papel dessas partes. Vou finalizar tudo com uma camada de cera. Eu queria criar uma parede de madeira com relevo, então decidi usar calços de madeira. Tingi os calços de madeira usando um verniz à base de água. Tingi os calços em várias intensidades, alguns com uma camada leve e outros com até 7. Para escurecê-los, fixei os calços de madeira tingidos na parede com adesivo de construção. Achei melhor primeiro posicionar as peças longas em um padrão aleatório na parede e depois sobrepor essas peças com as mais curtas. Assim, eu criava dimensão e variava a cor na parede. Havia alguns espaços entre as peças, então precisei cobri-los com peças menores no final. Quando cheguei ao interruptor de luz na parede, simplesmente trabalhei até chegar ao interruptor. Vou mostrar para você como fazer 3 cabeceiras com aparência sofisticada usando materiais da Dollar Tree. Vire ao contrário para o lado branco ficar embaixo, atrás. Vou colar 2 palitos de tinta com cola quente sobre as dobras. Peguei uma toalha leve, passei o ferro para remover os vincos e a deixei esticada na mesa. E vou colocar o pedaço de papelão por cima e depois apenas dobrar as laterais e colar com cola quente para fixar. Visual bonito com um toque praiano. Essa próxima cabeceira usa azulejos de papel de parede autocolantes da Dollar Tree. E eu coloquei todos eles novamente naquele painel triplo, garantindo que os padrões se encaixassem para finalizar as bordas. Eu só estou dobrando esse papel de parede. Pendure na parede com fitas adesivas de comando para criar uma cabeceira moderna e impressionante. A Dollar Tree vende rolos de forro de prateleira. Então, começando com um painel triplo como base, eu só vou desenrolar sobre o papelão. Quero alinhar essas flores para parecer uma peça contínua. Na parte de trás, vou dobrar o adesivo restante para deixar as bordas bonitas e bem acabadas. É muito fácil pendurar isso na parede com fitas adesivas Command. Pegue creme de barbear e borrife por toda a banheira. Pegue uma vassoura de borracha, dessas irregulares, e esfregue bem a banheira até que ela fique limpa. Enxague com água. Borrife creme de barbear na escova do vaso sanitário, deixe agir e limpe-a. Quando terminar, o creme de barbear e os resíduos terão sumido. Pegue o creme de barbear, borrife no espelho e use uma toalha de microfibra ou papel toalha para limpar. Passe óleo Murphy em um pano para limpar o interior do veículo e deixá-lo como novo. Use mais um pouco para remover marcas de dedo dos eletrodomésticos de inox. Limpe com um pano seco para um acabamento bonito e polido. Encha uma tigela com água morna e coloque o óleo Murphy em outra tigela separada. Limpe suas joias com uma escova de dentes ou limpeza. Veja como os diamantes brilham. Use esse método também para cestas de Vimy. Sempre faço isso com as compradas no brechó. Isso umidifica e revitaliza o Vimy, além de deixar um cheiro ótimo. Coloque um pouco de óleo Murphy em um pano limpo e passe nos seus móveis de madeira. Ele limpa e dá brilho. Despeje um pouco de óleo Murphy em um balde de esfregão com água quente e limpe seus pisos. Isso funciona muito bem também em pisos de madeira de verdade. Pegue um pouco de vinagre, encha um pote reutilizável com vinagre, corte algumas frutas cítricas e retire a casca. Coloque as cascas no vinagre. Você pode adicionar uma variedade de outras ervas. Coloque o pote na geladeira.
Após uma semana, abra o frasco de spray, coe e descarte as cascas, o alecrim e as ervas usadas, usando a mistura para limpar mesas e superfícies. Adicione uma xícara e 3/4 de água em uma tigela, 1/4 de xícara de vinagre e 1/4 de colher de chá de detergente Dawn. Pegue uma jarra velha e coloque papel toalha dentro dela. Despeje a mistura no centro das toalhas de papel, deixe descansar e depois remova o pedaço central. Agora você criou lenços de limpeza descartáveis. Limpe sua mesa e descarte a toalha de papel. Mantenha a tampa fechada para evitar que sequem. Adicione uma xícara de água, vinagre, álcool e algumas gotas de detergente Dawn. Misture todos esses ingredientes e despeje a mistura no frasco de spray. Pegue o mop a vapor, encha com água destilada, use um pano de microfibra reutilizável, torça bem para tirar o excesso de água e prenda no seu mop a vapor. Assim que o mop a vapor estiver pronto, você pode usar o pano reutilizável para limpar o seu chão. Use a mistura para tratar manchas, borrifando sobre resíduos pegajosos, lama, sujeira, gordura ou encardido. Quando terminar, remova o pano, coloque-o na lavanderia e ele estará pronto para ser reutilizado da próxima vez. Usei um funil e coloquei meia xícara de vinagre branco e 1/4 de xícara de óleo de coco. Você pode usar azeite, meia colher de detergente e 30 gotas de fragrância ou óleos essenciais. Depois, recoloquei o borrifador e está pronto para usar. Usei pano de microfibra para aplicar o limpador. Antes de usar o limpador de couro, teste-o em uma área discreta do sofá. Para garantir que funciona, uso meu limpador caseiro para limpar todo o sofá de couro vintage. Coloque o tubo na meia, adicione arroz pelo tubo e prenda a ponta com um elástico. Coloque a meia no micro-ondas e aqueça por cerca de 1 minuto. Retire a meia e coloque-a dentro da sua cama. Isso vai aquecer sua cama antes de você se deitar. Se o ar frio estiver entrando pelas portas, pegue uma toalha velha, dobre ao meio e depois enrole. Pegue 2 elásticos e coloque um em cada ponta para mantê-la fechada. Coloque-a na frente da sua porta, para impedir que o ar frio entre. Pegue uma fita adesiva da loja de R1, 99 e use-a para vedar suas janelas. Coloque a fita na parte de cima, embaixo e nas laterais da janela para vedar qualquer entrada de ar. Você também pode isolar as janelas usando plástico bolha. Comece borrifando um pouco de água na janela e depois coloque o plástico bolha. Isso ajuda a isolar as janelas e manter a casa mais quente no inverno. Pegue 2 vasos de terracota, coloque um descanso de panela e ponha a vela de chá sobre ele. Vire o descascador de maçã de cabeça para baixo sobre o descanso de panela. Coloque o vaso de terracota pequeno e, em seguida, coloque o vaso de terracota grande sobre o vaso pequeno. Coloque em algum lugar para se manter aquecida. Pegue óleo vegetal e um papel toalha. Coloque o óleo vegetal no papel toalha e esfregue na sua pá. O óleo vegetal vai impedir que a neve grude na pá, facilitando muito a remoção. Coloque esponjas nos cestos da geladeira para manter frutas e legumes frescos por mais tempo. Esponjas absorvem água ou umidade indesejada. Enrole a esponja em 2 pontos do cabo e prenda com elástico. Coloque as mãos nas esponjas e comece a cavar, rastelar ou varrer. Isso vai proteger suas mãos de ficarem com bolhas. Compre creme de barbear na loja de R$, R$1,99. Odores às vezes saem por baixo do vaso. Com luvas de borracha, aplique creme de barbear por toda a fenda do vaso sanitário. Aplique o creme para cobrir e selar a abertura. Aguarde cerca de 10 minutos. Agora você eliminou os odores que ficavam sob o vaso, entre a vedação e o tanque. Pegue um pouco de Fabuloso na loja de R$ 1 e, com um objeto pontiagudo, faça alguns furos no item. Coloque o limpador dentro da caixa acoplada. Um pouco do Fabuloso será liberado e vai ajudar a limpar seu vaso sanitário. Pegue um borrifador, encha o borrifador com 3/4 de água, coloque uma tampinha de Downy e coloque dentro do borrifador. Recoloque a tampa, sacuda levemente e pronto. Você tem um aromatizador para usar em qualquer cômodo. Pegue uma tigela pequena, coloque extrato de baunilha e um pouco de água. Coloque a tigela na assadeira e leve ao forno. Feche a porta do forno e ligue o forno a aproximadamente 180 graus Celsius por cerca de 30 minutos. Isso vai perfumar sua casa enquanto o aroma de extrato de baunilha se espalha. Vamos cuidar do rejunte no chão. Ele fica tão sujo. Tudo o que você precisa fazer é pegar um pouco de limpador de vaso sanitário, especialmente a fórmula em gel. Vá em frente e coloque no rejunte, deixando agir por cerca de 5 minutos. Pegue uma daquelas escovas de dente velhas e esfregue bem, que você vai começar a ver a cor mudar.
Pegue uma esponja, limpe tudo e veja a diferença. Isso restaurou o rejunte para a cor original. E se o chuveiro não funciona bem ou tem ferrugem? Isso indica depósitos minerais dentro dele. Pegue um saquinho com vinagre, coloque no chuveiro, prenda com um elástico ou prendedor e deixe durante a noite. Como pode ver, no dia seguinte, muitos desses minerais saíram e ficaram no saquinho. Retire o saquinho, pegue uma esponja e limpe tudo. Isso remove as manchas de ferrugem. E olha só, o chuveiro funciona perfeitamente. Então, aqui está o grande segredo. Todo macarrão de piscina tem um buraco, então vou encaixar o macarrão de piscina na torneira assim. Em seguida, pego a outra ponta do macarrão de piscina e seguro para que ele fique apontado para o centro do balde. Eu abro a água devagar e só espero encher o balde até o nível que eu quiser agora. Fácil, né? Agora estou pronta para pegar meu pãozinho. Agora, muitas pessoas têm problemas com correntes de ar entrando por baixo das portas. Primeiro, vou pegar um macarrão de piscina e medir minha porta. Comprei uma fronha na loja de $1, R$1,99. Vou pegar esse macarrão de piscina, colocar ele dentro e vou deitar ele de volta na mesa para ficar bem reto. Vou enrolar, então vou colocar um pouquinho de cola quente aqui e depois vou passar isso ao longo da borda. Então, essa ponta está aberta porque é a parte de cima da fronha, então tudo o que vou fazer é colocar a fronha dentro do buraco. Velcro adesivo, então vou tirar o adesivo e vou colocar agora. Eu já tirei o papel de trás e vou colar na porta. Aqui. Está na porta e eu ainda consigo abrir e fechar a porta com facilidade. Então, o que eu tenho aqui é um macarrão de piscina de um projeto antigo que já está cortado. E então, o que eu preciso fazer agora é só pegar uma caneta, lápis ou marcador e marcar onde esse ponto está. Eu só vou fazer um corte até mais ou menos a metade do macarrão de piscina e em seguida vou virar o macarrão. E eu tenho essas tirinhas de suporte para fotos. E você vai querer colocar uma atrás de cada um desses lugares. Então eu começo tirando o papel protetor e agora eu colo e pressiono na parede. E preciso esperar pelo menos 30 segundos. Eu só abro um espaguete de piscina assim e coloco o cabo da vassoura dentro. Todos estão pendurados e estou encantada com a facilidade e o resultado. Vá até a Dollar Tree e pegue 4 caixinhas de madeira pequenas e 2 prateleiras flutuantes pequenas. Pinte todas as 4 caixinhas de branco. Cole 2 caixinhas com cola quente e fite a segunda prateleira de cabeça para baixo também com cola quente. Passe luzes de fada pelos buracos das caixinhas de madeira, prenda o segundo nível e repita com as luzes. Para cobrir as emendas, pegue uma fita de strass e cole no lugar. Pegue espelhinhos de artesanato, corte no tamanho certo, cole com cola quente e depois remova a película protetora. Na próxima ida à Dollar Tree, pegue cestas de arame brancas e um suporte para papel toalha. Depois, vou pegar o suporte de papel toalha, colocá-lo embaixo e cortar a cesta de arame ao meio. Você vai deslizar por cima e depois vai prender no lugar com algumas abraçadeiras na parte de baixo. Em seguida, você vai pegar a sua segunda cesta de arame e cortar o meio. Coloque-a no suporte de papel toalha e prenda algumas abraçadeiras ao redor dele, para criar uma pequena borda para ela se apoiar. Em seguida, aplique E6000 e pinte com spray da cor que preferir. Vá à loja de R$1 mais próxima. Cole o suporte de papel toalha no centro de uma forma e fixe a corda com cola quente pela borda externa. Cole em direção ao centro e suba pelo suporte de papel toalha até o topo. Pegue o barbante e as cestas, enrole, amarre e prenda-os em cada lado do centro do suporte de papel toalha. Pegue a segunda forma, coloque as bolinhas dentro, cubra com a outra forma e coloque as cestas em cima. Vou pegar 3 espelhos hexagonais decorativos e 4 pequenos castiçais de vidro da Dollar Tree. Empilhe 2 castiçais. Quando a cola secar, vou usar tinta acrílica preta para artesanato. Aplique a tinta em toda a coluna de cada castiçal. Depois que essa coluna estiver presa ao espelho da base, vou adicionar cola no topo da coluna antes de colocar outro espelho centralizado em cima dela. Enquanto pego minha segunda coluna de castiçal e o terceiro espelho, viro o espelho para baixo e aplico cola na coluna antes de fixá-la no centro atrás do espelho. É hora de empilhar o terceiro espelho sobre os outros 2.
Você vai precisar de 4 porta-guardanapos cromados, um porta-papel toalha e um jogo de tábuas de corte de plástico. Primeiro, trace o porta-guardanapos 4 vezes na tábua de corte e recorte os meios círculos. Estou fixando esses pedaços da tábua de corte de plástico na lateral do porta-guardanapos. Vou pegar esses porta-guardanapos e colá-los na parte de baixo do porta-papel toalha. Prenda mais 2 na parte de cima do porta-papel toalha. Após a cola secar, usarei abraçadeiras plásticas para maior segurança. Estou usando uma peça grande de papel pluma da Dollar Tree e 2 folhas de papel de parede autoadesivo. Em seguida, vou usar um rodo para aplicar diretamente na placa de papel pluma. Uso 2 bandejas de papel douradas da Dollar Tree e 2 folhas de papel pluma cobertas com papel de parede para colar no fundo de cada bandeja. Estou usando Rub and Buff em todas as peças de madeira. Estou esperando o dourado secar bem antes de usar a pistola de cola quente para colar os cubos nas hastes de madeira. Agora é hora de montar todo esse projeto. Pegue um gancho adesivo transparente da Dollar Tree e um suporte de papel toalha. Adicione rolos de papel para um armazenamento fácil e econômico. Coloque scrunchies e elásticos de cabelo por cima para uma solução de armazenamento simples e econômica. Envolva as abraçadeiras no suporte de papel toalha, espaçando-as e fixe-as. Pegue a tesoura e corte o excesso da abraçadeira. Use uma mini pistola de cola quente para adicionar pequenos pontos de cola quente e garantir que as abraçadeiras fiquem no lugar. Cubra todo o suporte com tinta spray dourada. Começamos com uma assadeira cheia de bolinhas de gude. Preciso tirar o verso dos pontos de cola, remover o papel protetor, colocá-los no fundo da assadeira e depois virá-los de volta. Como pode ver, isso gira bem. Vou pegar uma grade de resfriamento e dobrar os 2 lados. Agora, vou inclinar essas grades de resfriamento para cima e vou amarrar a parte de cima das grades juntas, assim como a parte de baixo. Vou colocar os pontos de cola na assadeira, pegar essas grades de resfriamento e vou colá-las nos pontos de cola. E vou pressionar firmemente para garantir que elas fiquem bem fixadas. Para iniciar o projeto, precisamos de 3 potinhos de artesanato, um lápis e alinhar tudo. Deixe isso refletir um momento. Então vamos fixar o outro lado com a cola, e depois vamos voltar com a nossa pistola de grampos para garantir que fique bem reforçado. E agora que isso foi reforçado, basicamente vamos fazer a mesma coisa com o outro, vamos fazer a mesma coisa com o terceiro, ele só vai ficar um pouco mais alto, tudo bem. Então, agora que isso foi fixado, o que vamos fazer é usar um pouco de verniz. Vá à loja de $1, $1,99, compre 8 mini bandejas e 4 mini caixinhas, e comece a pintá-las. Cole um dos lados com furo na parte de trás de uma dessas peças. E agora vamos criar um formato de U e vamos pressionar isso junto, montar o próximo, colar tudo e esperar secar. Depois que estiverem conectados, coloque um pouco de cola na parte de cima. E agora vamos colocar essas caixinhas pequenas que têm ripas nas laterais e deixar tudo secar. Agora podemos levar isso para a cozinha e decidir onde colocar cada coisa. Então vamos começar com 12 dessas caixinhas super fofas da Dollar Tree. Primeiro vamos colá-las juntas. Então vamos usar um pouco de verniz para madeira, vamos envernizar isso também. Vamos colocar isso em uma formação. E o que vamos fazer é virar isso e colocar no centro do nosso prato giratório. Então vamos lá e vamos carregar isso. Vamos iniciar o projeto com essas gavetas organizadoras empilháveis práticas. Então eu vou usar uma combinação de E6000 e cola quente, então vou empilhar isso aqui em cima, depois vamos fazer a mesma coisa nessa de cima. Deixe isso de lado para secar. Vamos focar em colar essas peças juntas e vamos montá-las aqui, certificando-se de que está nivelado nessa direção. Então vamos continuar e adicionar a próxima peça. Queria fazer um parêntese para compartilhar que consegui pintar meus espelhos, porque originalmente eles eram dourados. Vou passar cola quente na parte de trás. E vamos centralizar em cima, na verdade vamos colar esses mesmos espelhos nas laterais, onde as gavetas não estão segurando. Então agora vamos pegar 2 formas de bolo e bolinhas de gude também. Então, o que vamos fazer é colocar isso em cima. E depois, vamos passar uma camada de E6000 e então vamos colocar nosso organizador em cima disso. Cole, espere secar e agora vamos virar. Temos uma situação de prato giratório acontecendo, mas estamos indo. Adicione mais uma peça em cima disso.
Vá à loja de $R, $1,99, pegue uma bandeja de plástico e abra os porta-retratos. Agora podemos levar tudo para fora para pintar com spray. Enquanto a primeira camada seca, podemos usar um pouco desse spray efeito espelhado. Podemos passar cola nas laterais dos vidros e uni-los. Agora vamos colocar 5 pontinhos dessa cola, um em cada canto e um no centro, e podemos começar a colocar algumas coisas sobre ela. Vamos à loja de R$1,99 pegar uma panela de quadro negro, um suporte para papel toalha e uma bandeja de plástico. Podemos virar nosso prato agora, vamos pegar um pouco de cola, passar na parte de trás e colar o suporte de papel toalha aqui. Quando secar, levamos para fora, vou usar o spray espelhado de novo. Estou usando tinta de lousa, e isso vai dar bastante textura quando eu passar a segunda camada. Vá até a Dollar Tree e pegue gavetas plásticas de armazenamento, colhe-as com cola quente e depois una cada pilha uma à outra, pela lateral. Pegue cubos de madeira e colhe-os com cola quente embaixo das gavetas. Pegue 4 espelhos e colhe-os com cola quente nas laterais e no topo. Adicione miçangas. Pegue mais 4 espelhos, pegue tinta, palitos de mexer e colhe-os com cola quente na parte de trás dos espelhos para unir todos eles e colhe corda náutica nas bordas. Coloque os espelhos na parte superior do suporte de papel toalha e retorne o suporte para baixo das gavetas. Vá a Dollar Tree. Pegue 9 caixas pequenas de madeira e tingue-as com verniz. Pegue e tingue 3 palitos de mexer de madeira. Em seguida, colhe as caixas juntas, 3 em uma fileira, depois empilhe e colhe cada fileira em cima da primeira fileira. Corte os palitos no tamanho certo e colhe-os com cola quente na frente e embaixo de cada fileira das caixas. Cole 4 contas de madeira para a base e prenda os suportes de etiquetas nos palitos de mexer com uma chave de fenda. Peguei 2 cabides de madeira, vou tirar a corda, cobrir a frente da madeira com o revestimento de prateleira e dobrar as bordas para os lados. Pegue 4 porta-retratos quadrados e use um alicate para remover os grampos. Aplique cola quente para fixar 2 blocos sob o porta-retratos e colhe o segundo porta-retratos no lado oposto. Faça isso 2 vezes com 4 porta-retratos. Agora temos tudo para montar nossa prateleira. Forre o fundo da tigela com filme plástico. Depois, com um pincel de esponja, aplique Mod Podge, cobrindo toda a base da tigela sobre o filme plástico. Pegue uma corda e, começando pelo centro da base, enrole até a borda da tigela. Quando estiver seco, retire a corda da tigela e o excesso de filme plástico. Compre 4 capachos e fita adesiva na Dollar Tree. Junte 2 capachos usando a fita. Certifique-se de que eles estejam alinhados em todas as bordas. Prenda os outros 2 capachos para criar um tapete maior. Fixe com fita adesiva nas bordas externas e internas. Cubra um lado do tapete inteiro com tiras de fita adesiva. Envolva o tecido escolhido ao redor do tapete grande. Corte as bordas do tecido para que ele fique cerca de 7 a 10 centímetros mais largo do que o perímetro do tapete. Dobre o tecido ao redor do tapete e use uma pistola de cola quente para fixá-lo no lugar. Pegue o Scotch Guard e borrife algumas camadas no tapete ao ar livre para adicionar uma camada protetora à prova d'água. Na próxima visita à Dollar Tree, lembre-se de pegar alguns porta-retratos dourados na seção específica. Em seguida, vou usar um alicate de corte e vou remover as abas pretas que seguram o fundo. Depois, vou tirar o vidro e vou usar um pouco de E6000 para colar o vidro dentro da moldura. Depois, vou pegar 8 das molduras e vou colar 2 delas juntas, e então vou prendê-las com um grampo. Vou deixar secar durante a noite. Voltei no dia seguinte, tirei os objetos pesados e removi os grampos das molduras. Então vou colar todos os lados e depois vou apenas levantá-los aqui e montar um formato retangular. 2 quadros em cada ponta e os 2 juntos nas laterais. Vou deixar isso secar durante a noite de novo, garantindo que a cola fique bem firme. E então vou voltar e terminar com um belo topo em formato de A, usando meus 4 quadros restantes. Para iniciar o projeto, precisaremos de 3 organizadores de artesanato. Usarei um lápis para alinhar tudo. Deixe colar por um segundo. Em seguida, fixe o outro lado com cola e depois use a pistola de grampos novamente, para garantir o reforço.
Agora, com ele reforçado, faremos o mesmo com o outro e repetiremos o processo no terceiro. Ele ficará um pouco mais alto, tudo bem. Agora que isso está fixado, vamos passar um pouco de verniz. Da próxima vez que você for na Dollar Tree, pegue um desses recipientes quadrados de plástico transparente, um prato redondo de jardim e alguns desses pratos prateados e brancos do corredor de casamentos. Também tinha esses castiçais de madeira. Vou lá usar cola E6000 para fixá-los e deixar secar bem firme. Também vou pegar o prato de jardim redondo e vou colá-lo com a E6000 em cima dos castiçais. Depois que estiver seco, peguei essa tinta spray epóxi para eletrodomésticos e apliquei uma boa camada. Depois vou pegar meu prato de plástico e vou colar na frente usando a E6000. Vou borrifar tudo com tinta spray cinza tipo giz e depois usar um pouco de tinta acrílica cinza. Vou dar um pouco de textura nas laterais, além de usar um pouco de preto para dar um pouco de definição. Tinta spray metálica. Pintei a parte de cima do prato de jardim com spray e depois passei pincel seco com um pouco de tinta branca. Decidi adicionar cor vibrante à parte de baixo. Usei a cor Dune Grass, da Country Chic Paint, e apliquei levemente. Depois, usei a tinta metálica. Acabei tirando a placa da parte da frente, porque ficou mais fácil de trabalhar assim. Depois, peguei um pouco de Mod Podge e imprimi um mostrador de balança vintage e colei com Mod Podge bem no meio da placa. Depois, peguei isso e colei de volta na parte da frente. Peguei 3 espelhos hexagonais decorativos e 4 castiçais de vidro pequenos da Dollar Tree. Empilhe 2 castiçais. Quando a cola secar, usarei tinta acrílica preta para artesanato. Pinte toda a coluna de cada castiçal. Depois de fixar a coluna ao espelho da base, aplicarei cola no topo antes de centralizar outro espelho sobre ela. Enquanto isso, estou pegando minha segunda coluna de castiçal e meu terceiro espelho. Vou virar o espelho para baixo e passar cola na coluna antes de centralizá-la atrás do espelho. É hora de empilhar o terceiro espelho sobre os outros 2. Vá à Dollar Tree. Pegue 4 caixinhas e 2 prateleiras flutuantes pequenas. Pinte as caixinhas de branco. Cole 2 caixinhas juntas com cola quente e depois fixe a segunda prateleira de cabeça para baixo com mais cola quente. Pegue luzinhas de fada e passe pelos buracos das caixinhas de madeira. Prenda o segundo nível das caixinhas combinadas e faça a mesma coisa com as luzinhas de fada. Para cobrir as emendas, cole fita de strass. Corte espelhinhos de artesanato no tamanho, cole com cola quente e remova a película protetora. Uso uma peça grande de papel foam do Dollar Tree e 2 rolos de papel de parede autocolante. Em seguida, vou usar um rodo para aplicar diretamente na placa de papel foam. Estou usando 2 bandejas de papel douradas do Dollar Tree e minhas 2 folhas de papel foam cobertas com papel de parede para colar no fundo de cada bandeja. Estou passando Rub and Buff em todas as peças de madeira. Deixo o dourado secar bem antes de usar a pistola de cola quente para fixar os cubos nas hastes de madeira. Agora é hora de montar todo esse projeto. Vá à loja de variedades mais próxima. Cole com cola quente o suporte de papel toalha no centro de uma forma e fixe a corda na borda externa. Cole em direção ao centro e suba pelo suporte de papel toalha até o topo. Pegue o barbante e as cestas, enrole, amarre e prenda-os em cada lado do centro do suporte. Pegue a segunda forma redonda, coloque bolinhas de gude, depois a forma de cima e as cestas. Quando passar pelo corredor de brinquedos na Dollar Tree, confira as bolas plásticas de Wiffle. Vou pegar um pedaço de tecido que sobrou aqui. Vou começar com um pouco de cola quente na minha bola plástica de Wiffle, deixando secar e depois puxando o tecido bem firme. Vou enrolar o tecido ao redor da bola de Wiffle e depois vou colar essa ponta. E eu só vou repetir esse processo várias vezes, sempre sobrepondo um pouco o tecido a cada vez. Peguei uma tinta espelhada e luminárias de segunda mão. Coloquei vinagre diluído em um borrifador e borrifei o interior do vidro da luminária. Depois, borrifei a tinta espelhada por dentro e escorri o excesso. Pintei a base da luminária de preto. Após secar, pintei com um dourado antigo, esfreguei, lustrei e deixei um pouco do preto aparente. Coloquei luzes de fada na bateria. Vá até o brechó e pegue um conjunto de taças que combinem. Eu estou pegando um bloco de cera de vela. Vou levar tudo isso ao fogão, deixar derreter completamente, vou reservar e deixar esfriar. Vou adicionar pavios a essas taças.
Agora posso despejar a cera em cada vela e deixá-las descansar por 24 horas. Pegue um castiçal, pegue um potinho e coloque um pouco de Mod Podge. Em seguida, adicione gotas de corante alimentício e passe uma camada ao redor do castiçal. Agora vou adicionar um pouco de azul e fazer outro castiçal. Meu vidro está coberto. Deixe-os de lado por 1 ou 2 horas. Quando sua vela em pote estiver quase no fim, deixe esfriar e coloque no congelador por pelo menos 2 horas. Encaixe a ponta da faca na lateral da cera que sobrou. Agora, deixe o pote de molho em água quente com sabão e depois limpe o interior do pote com um pano ou esponja. Se a vela estiver em pote com tampa, remova a cera do mesmo jeito. Pegue a tampa do pote e coloque fita crepe ao redor da lateral da tampa. Agora, pinte a parte de cima da tampa com spray, pegue uma rolha de vinho usada e prenda-a no topo da tampa. Começamos o Faça Você Mesmo de hoje com uma lâmpada controlada por controle remoto. Então, vamos pegar aquele pequeno suporte e vamos colar no topo com cola quente. E então vamos colocar nossa lâmpada, vamos pegar uma presilha para poder adicionar isso em cima. Para dobrar a sua cúpula, pegue aquela peça final, parafuse de volta para que fique bem firme. Garanta que a superfície esteja limpa e lisa. Use álcool isopropílico. Você vai precisar de algum tipo de stencil, alinhe ele e depois pressione firmemente. É fundamental que você mantenha o melhor vedamento possível. Você vai querer pegar uma fita de pintor e colocar ao redor das bordas. Agora que o stencil está no lugar, é hora de aplicar o creme de gravação. Normalmente eu deixo agir por cerca de 5 minutos. E então vamos enxaguar. Coloque sob um jato de água morna e deixe o creme sair suavemente. Depois que todo o creme de gravação tiver sido enxaguado, você pode remover o stencil e a fita. Mas vamos dar um passo além e eu vou usar isto. Produto Rub and Buff para adicionar um pouco de cor a ele. Pegue potes tipo Mason Jar, escolha um pequeno e encha com cola transparente e um pouco de água. Usei 2 colheres de sopa de cola e uma de água. Depois vou colocar um pouquinho de corante alimentício e misturar bem até ficar tudo bem homogêneo. Pegue seu pote de vidro, certifique-se de que está bem limpo, despeje aquela mistura azul escura no pote e gire para cobrir tudo. Após girar, devolva o excesso ao recipiente original. Agora queremos deixar isso escorrer um pouco, deixe escorrer por cerca de 10 minutos. Pegue uma toalha de papel, limpe qualquer excesso que esteja ao redor da borda do pote e depois coloque-o de cabeça para baixo em um pedaço de papel manteiga. Coloque no forno a 175 graus por cerca de 20 minutos. Após 20 minutos, retire, vire o pote e deixe esfriar totalmente. Peguei peças de vidro em brechó para essa decoração de jardim e depois usei epóxi de 2 partes. Usei um palito de madeira para misturar o epóxi e fixá-lo na borda inferior de um vaso de vidro, colando no fundo da tigela. Deixei isso de lado para secar. Apliquei epóxi no fundo de outro vaso de vidro e coloquei o vaso de vidro em cima, bem no centro. Peguei o vaso com a tigela, passei epóxi em cima, fixei o terceiro vaso de cabeça para baixo e apliquei epóxi no topo. Isso está preso à tigela e eu coloco a outra parte em cima. Pegue uma moldura de brechó, retire o fundo, escolha um passepartout branco do tamanho certo e pendure ambos na parede. Pegue um pequeno pote ou vaso de vidro, use 2 adesivos de comando e fixe-o na parede. Agora você tem uma peça de arte de parede 3D interativa. Vá a Dollar Tree e pegue 3 garrafas de vidro. Pegue um barbante, enrole e amarre ao redor do vidro, depois corte partes da planta. Adicione água nas garrafas de vidro e depois coloque as mudas na água. Pendure uma haste de cortina e adicione mais barbante ou corda na haste. Em uma das minhas viagens mais recentes à Dollar Tree, encontrei essas tigelas de vidro e também vi essas taças de margarita super legais. Vou pegar um pouco de E6000 e vou espalhar ao redor do fundo da taça de margarita. E então também vou aplicar um pouco de E6000 no fundo de uma das tigelas de vidro. Depois vou colocar em cima, vou deixar isso secar por enquanto, vou pegar minha segunda tigela de vidro e vou pegar um pouco de E6000 e vou pegar um puxador de gaveta antigo e então colocar em cima. Primeiro, vamos pintar com spray. Estou usando Rust-Oleum Satin, Heirloom White e Rust-Oleum Stone. Vamos pegar uma fita adesiva.
Você vai querer rasgar um dos lados dela de forma irregular. Vamos colocar isso ao longo da parte de baixo. Estou usando tinta artesanal dourado escovado. O objetivo é dar um efeito de tinta meio rasgada. E você pode ver por baixo, ela... Vi velas da Powdery Barn e resolvi tentar fazer eu mesma. Vou colocar cola em um recipiente pequeno e adicionar tinta. Agora que já atingi a cola, vou pintar todo o lado de fora do recipiente de vidro. Vou deixar isso aqui por algumas horas antes de continuar. Usando um pouco de Mod Podge, vou pintar ao redor dos recipientes. Posso polvilhar o glitter branco e quando secar, ele ficará no lugar. Comprei velas cilíndricas na loja de $1 e vou derretê-las, usando palitos de churrasco para segurar os pavios. Vou adicionar óleo essencial para perfumar as velas e agora encher os potes de vidro. A última coisa a fazer é remover os palitos de churrasco e depois aparar os pavios? Então voltei do brechó com alguns itens e agora vou limpá-los. Neste primeiro, uso tinta Giz Folk Art para decoração e um pincel para stencil, que mergulho na tinta. Mas aí vou tirar um pouco do excesso aqui, então vou continuar ao redor. Vou deixar secar completamente antes do próximo passo com esses aqui. Para o próximo, vamos usar o limpador de piso Plaid. Despeje um pouco de limpador de piso Plaid no copo e gire-o para revestir todo o interior. Porque eu só vou usar um pouco de glitter branco e vou colocar uma boa quantidade aqui dentro. Agora começamos a girar tudo ao redor e eu deixo secar completamente. Em seguida, eu vou usar um pouco de glitter verde, mesmo processo. Vou usar tinta esmalte Folk Art branco Vimy. Para este último, eu vou deixá-los simples, então nós vamos começar com um copo e eu vou optar por deixá-lo de cabeça para baixo. Uma é cola super forte, você passa na borda toda ao redor e coloca em cima. Então vou deixar esse aqui secar e vamos colar os outros agora.